Ah, o verão! Aquela época maravilhosa do ano em que todos nós lembramos de como é bom viver sem picadas de mosquito, como comer chocolate não derretido é delicioso e como é muito bom dormir uma noite inteira de sono sem se preocupar em perder uma hora porque o maldito horário de verão acabou de começar. O horário de verão recentemente tem se tornado fonte de grandes dúvidas, principalmente porque agora nós começamos a perceber que talvez ele não seja tão eficaz. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de explicar para vocês e contar uma pequena história de por que nós usamos o horário de verão. Algumas pessoas acreditam, embora não seja verdade, que Hitler criou o horário de verão na Alemanha na Segunda Guerra Mundial para economizar energia. Mas na verdade, o horário de verão foi criado em 1908, quando alguns cidadãos canadenses, por vontade própria, adiantaram os seus relógios em uma hora e logo depois pediram desculpa. A ideia era que adicionando uma hora aos nossos relógios durante o horário de verão, nós teríamos mais tempo para fazer nossas atividades diárias, como por exemplo discutir política no Facebook ou aproveitar o sol depois do trabalho. Ainda não se tinha ideia de economizar energia, as pessoas simplesmente queriam se divertir. Mas em 1916, o então Império Alemão, no meio da Primeira Guerra Mundial, decidiu adotar o horário de verão como uma maneira de salvar carvão e, consequentemente, energia para os esforços de guerra. Quando a guerra acabou, o horário de verão também se foi, com algumas exceções de alguns países que continuaram usando. E na Segunda Guerra Mundial, ele voltou a ser implementado com a mesma razão de economizar energia. Já no Brasil, o horário de verão foi instituído em 1931 pelo então presidente Getúlio Vargas, através do decreto 20.466. É interessante notar que esse decreto, que ainda está disponível na internet para quem quiser ler, diz explicitamente que o horário de verão vai ser introduzido no Brasil, ou foi introduzido no Brasil, para economizar energia. E aí houve vários períodos na história do Brasil em que o horário de verão foi deixado de lado e agora ele está ativo desde 1985, firme e forte. O ponto em que eu quero chegar nesse vídeo é: o horário de verão realmente funciona? Desde quando Getúlio Vargas o instituiu até agora, a razão pela qual nós implementamos o horário de verão sempre é e sempre foi economia de energia. Ok, a economia de energia podia ser gritante em 1931, em que a maior parte do gasto energético com casas ou iluminação pública era através de lâmpadas de tungstênio. Para quem não sabe, lâmpadas de tungstênio são lâmpadas extremamente ineficientes e caras no sentido econômico. Elas acabam gerando mais calor do que luz. Mas conforme o tempo passa, a tecnologia evolui e com ela os nossos padrões de consumo mudam. Por exemplo, hoje em dia nós temos a maior invenção da humanidade, que é o ar-condicionado. Em alguns lugares é bem impossível de viver sem ele. E como vocês podem ter imaginado, quando nós deslocamos o nosso relógio em uma hora para frente, para ter mais horas de sol durante o nosso dia, isso pode ser um problema. Por exemplo, em 1985, o país inteiro adotava o horário de verão, e isso é um problema. Se você tiver a oportunidade, pergunte para alguém que mora no Piauí, mais especificamente Bom Jesus, que é a cidade com a mais alta temperatura já registrada no Brasil, 44,7 graus Celsius. Como eles se sentiriam com uma hora a mais de sol nos seus dias? Você provavelmente seria expulso do estado. Nesses estados do norte e nordeste do Brasil, uma hora a mais de sol no dia durante o verão significa uma hora a mais de calor infernal e de gastos com energia elétrica em razão do ar-condicionado. Então é por isso que o norte e nordeste brasileiros são as únicas regiões que não adotam o horário de verão, o que sinceramente me deixa com inveja. E para piorar, a economia de energia devido ao horário de verão também é discutível e bastante controversa. Uma pesquisa feita em Indiana, nos Estados Unidos, aponta que, verdade, embora diminuam-se os custos com iluminação por causa dessa uma hora a mais de sol no nosso dia, aumenta-se o custo durante o horário de verão com resfriamento doméstico. E essa troca não é de igual para igual. Um ar-condicionado bem fraco, na verdade, pode gastar o mesmo do que algo em torno de 20 ou 30 lâmpadas comuns. Na verdade, o artigo estima até um custo a mais por ano de 9 milhões de dólares por causa do horário de verão, que supostamente deveria economizar energia.
No Brasil, os relatórios do governo dizem que o horário de verão funciona e que enquanto ele esteve aplicado entre 2016 e 2017, gerou-se uma economia de 159 milhões de reais. Isso parece bastante, mas só para dar uma noção de custo para vocês, o Brasil tem 207 milhões de habitantes. Então, se nós dividirmos a economia pelo número de habitantes, nós conseguimos estimar mais ou menos quanto cada habitante em território nacional deveria pagar a mais nas suas contas de energia elétrica caso o horário de verão não existisse. E esse valor é extremamente pequeno, um pouquinho menos do que 80 centavos. E esses 80 centavos não seriam pagos todo mês ou toda semana por causa da não economia. E sim, esses 80 centavos seriam pagos ao longo de todo o período em que o horário de verão esteve ativo. Ou seja, você pagaria 80 centavos porque o horário de verão esteve ativo de outubro de 2016 até fevereiro de 2017. Ou seja, 5 meses, 80 centavos. Isso não me parece ser uma economia grotesca. E agora vem a parte mais interessante. Existem artigos convincentes que apontam consequências bem perigosas em todo o ano adiantar o nosso relógio em 1 hora. O número de suicídios aumenta significativamente nas primeiras semanas logo após a troca do horário normal para o horário de verão em homens, mas não em mulheres. O nosso ciclo circadiano, que é uma espécie de relógio biológico que regula diversas atividades importantes do nosso dia, como por exemplo o nosso sono e a nossa disposição durante o dia, é severamente afetado por causa das nossas 2 trocas de horário todos os anos. E, pasmem, ele fica afetado e permanece afetado durante todo o período de duração do horário de verão e só volta ao normal quando o relógio volta ao normal. A nossa capacidade de dirigir também é afetada pela nossa qualidade do sono e mudança abrupta no ritmo circadiano. E no dia logo após a troca do horário normal para o de verão e também nas semanas que se seguem, o número de acidentes de trânsito fica com um pico bizarro. E como se não bastasse, os acidentes de trabalho ficam 3,6 vezes mais prováveis nas semanas que se seguem ao horário de verão, principalmente no dia que se segue, e também a gravidade deles fica mais intensa. O ciclo circadiano é complexo e só agora nós começamos a entender verdadeiramente como ele funciona e como ele regula o nosso dia a dia como uma espécie de relógio biológico. Só para vocês terem uma ideia da grandeza disso, o Prêmio Nobel de Medicina de 2017 foi dado a 3 cientistas pela descoberta de sistemas moleculares controlando os ritmos circadianos. O sono é extremamente importante e ter um ritmo circadiano saudável também. É como se o nosso corpo seguisse uma espécie de agenda diária pré-definida e é extremamente importante não quebrar esse ciclo. No exemplo que eu dei do aumento de número de acidentes de trabalho, aquele aumento de 3,6 vezes foi ocasionado por causa de uma mudança, em média, de 40 minutos a menos de sono dos trabalhadores em um dia. Só para vocês terem uma noção do impacto que isso pode causar. Nós chegamos em um estágio em que é extremamente difícil de dizer se nós utilizamos o horário de verão porque ele traz algum benefício real ou se nós simplesmente utilizamos ele porque nós estamos acostumados. Eu não sei vocês, mas para mim, uma economia de 80 centavos por ano, um aumento no número de suicídios, de acidentes de trabalho e de acidentes de trânsito, além de um relógio biológico que fica ferrado por 5 dos 12 meses do ano em que o horário de verão é implementado, não me parece ser uma das nossas melhores escolhas. Quanto mais se pesquisa sobre o horário de verão, mais ele dá a impressão de que ele pode tranquilamente ter sido uma das nossas piores escolhas já feitas. A economia de energia, por exemplo, nós não temos como dizer se ela é real ou apenas uma ilusão. E dados os danos à saúde que o horário de verão traz com ele, provavelmente a conta do governo fica ainda mais negativa. Eu realmente não sei por que nós ainda utilizamos o horário de verão. Ele simplesmente não parece funcionar. E vocês? O que vocês acham disso? Muito obrigado e até a próxima!